Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Santo Antônio do Amparo, São Sebastião da Bela Vista e Campo Florido. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Copa São Paulo, América passa pelo Fluminense e permanece na disputa. O estádio José Maria de Melo, lá em Montes Claros. Quais são as condições para o jogo contra o Atlético? Cruzeiro vai apresentando mais 2. Ortigosa ficou para amanhã. No Atlético, Obina desconhece proposta para deixar o Galo. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Hoje um convidado especial, Maurício Miranda. Boa tarde, obrigado pela presença, Maurício. Boa tarde, Mara, Pinel, Flavinho. Prazer estar aqui no Minas Esporte. Que bom. Boa tarde, Flávio Júnior, Fábio Pinel. Então vamos lá. Apresentação de Leandro Guerreiro e Reis no Cruzeiro. Flávio Júnior. O atacante Reis foi o 5º reforço a vestir a camisa do Cruzeiro nesta temporada. Destaque da Ponte Preta em 2010, o garoto de 22 anos quer agora aproveitar aquela que é a maior oportunidade da carreira. Um clube com a grandeza do Cruzeiro, eu sempre sonhei em jogar. Era um sonho antigo do meu avô, né? Ele não gostava que eu fosse para muito longe, essa questão de distância, era um sonho antigo do meu avô. E eu vejo isso como uma grande oportunidade da minha vida e vou procurar fazer um bom trabalho aqui no Cruzeiro. Mais experiente, Leandro Guerreiro também vestiu a camisa do clube pela primeira vez. Com o volante, o pacote de contratações do Cruzeiro já chegou a 6 jogadores. Os jogadores que estão chegando com qualidade também. Então o Cruzeiro só tem a ganhar. Tem vários campeonatos pela frente, onde todo mundo vai jogar. Vai surgir lesões, vai surgir cartões, suspensões. Então, todo mundo tem que estar preparado, porque a qualquer momento pode surgir oportunidade, você tem que agarrar, você tem que conseguir as vitórias e demonstrar que tem condições de ser titular sempre. Aos 32 anos, Leandro Guerreiro vai ter a chance de disputar a primeira Libertadores na carreira. Ídolo no Botafogo, nas 4 últimas temporadas, ele promete agora conquistar também a torcida do Cruzeiro. Receber uma proposta num time do porte do Cruzeiro com 32 anos é difícil. Hoje em dia, a maioria dos clubes querem jogadores com menos idade. Então, eu estou muito alegre, muito feliz. Espero contribuir dentro de campo, fazendo o meu papel, honrando a camiseta do Cruzeiro. Dos novos reforços, agora só falta o paraguaio Ortigosa ser apresentado. O ex-palmeirense já circula na Toca da Raposa e deve ser apresentado hoje. Depois dele, a diretoria ainda sonha com mais um camisa 9, para aí sim fechar o grupo que vai disputar a Copa Libertadores. Pode ser, oferecido algum outro jogador que venha de encontro à vontade do nosso treinador e que possa encaixar. E se estiver dentro das nossas condições, podemos trazer sim mais um jogador da mesma posição. Pois é, mas será que isso não implicava na saída do Wellington Paulista? Porque parece que não vai mais acontecer. Porque no Catar, o Comitê Olímpico informou que o Algarrafo não pode mais se utilizar de nenhum tipo de verba, porque ele já gastou orçamento. Lá tem orçamento, sabe, gente? Apresenta para a Liga, ou apresenta lá para o Comitê Olímpico. E daí eles já gastaram o dinheiro, então não tem como contratar o Wellington Paulista. E além disso, o Wellington Paulista também não tinha chegado a um acordo salarial. Então será que vem outro atacante se o Wellington Paulista não sair? Porque o Cruzeiro continua precisando de um homem de área. Concorda, Maurício? Concordo, o Wellington Paulista é um jogador que tem muita raça, um jogador muito útil para o time, mas a torcida está sem paciência com ele, principalmente com a quantidade de gols que ele perdeu no último campeonato. O ataque do Cruzeiro não foi bem, se tivesse ido melhor um pouco, o Cruzeiro poderia ter ficado com o título do Brasileiro. Flávio Júnior, você que esteve por lá, ontem ainda havia expectativa da concretização dessa negociação do Wellington Paulista, essa notícia chegou hoje de manhã, pelo menos nessa proposta efetiva, e o Wellington Paulista, segundo o Cruzeiro, disse que o empresário dele disse que tinham 3 propostas, mas a única proposta que chegou foi essa. Exatamente, segundo o Cruzeiro, essa proposta só do Catar oficial, aquelas histórias lá do futebol europeu, nada. A diretoria do Cruzeiro também negou, ou pelo menos disse que não recebeu nada por enquanto em relação ao Farias, para o futebol da Argentina, nem River Plate, nem Estudiantes. Então são 2 jogadores que permanecem no grupo do Cruzeiro. Agora a torcida do Cruzeiro, como lembrou o Maurício, terminou chateada o ano passado com o Wellington Paulista. Mas também lembrando que foi o Wellington Paulista que ajudou a torcida do Cruzeiro a esquecer o Kleber, que no momento em que ele se machucou, o Wellington, a gente já lembrou disso anterior, aqui. É verdade. O Wellington Paulista entrou em campo e supriu toda a carência do Kleber. Eu acho um ótimo jogador
para ser o centroavante, o homem de área do Cruzeiro. Eu particularmente também acho que seria o ano dele, acho até que o Wellington deveria pensar por esse lado, já que o Cruzeiro disse que ele mesmo pediu para que quando houvesse uma outra proposta internacional ele fosse negociada, acho que o Wellington deveria pensar nisso, nessa dificuldade que o Cruzeiro está aí de trazer esse homem de área, talvez seja o ano dele efetivamente, porque você tem um esquema tático, um histórico armado para ele, e eu gosto muito do futebol do Wellington. Eu gosto também muito do Wellington Paulista, sempre o defendi aqui no Minas Esporte, acho que é um jogador que ganha muito em não deixar o Brasil para jogar no Catar e o Cruzeiro também ganha com a sua permanência. É claro que teve maus momentos em 2010, perdeu alguns gols importantes, mas não foi o único. Vários atletas da equipe também desperdiçaram oportunidades. De qualquer forma, é um grande nome para o ataque. E eu estou chegando à conclusão do seguinte, sabe, Dimara? É fato que o Cruzeiro precisa de um jogador definidor ali dentro da área. Não é bem a característica do Wellington Paulista. Trouxe aí o Ortigosa, tem ainda o Farias, o Reis chegou, o André Dias. Eu acho que agora que o Cruzeiro contratou, não custa esperar também um pouquinho para ver se de repente esses jogadores encaixam. Não são os nomes que eu gostaria de ver no Cruzeiro ou que o próprio torcedor também aprovaria. Mas não custa dar a eles também um voto de confiança. Quem sabe acaba dando certo no Cruzeiro. A preocupação é só porque o voto de confiança é em cima da Libertadores, né? Não dá nem tempo de preparar outra história. Se não der certo, já tá na Libertadores. E de um grupo da morte. E de um grupo muito difícil, esse primeiro grupo. Talvez, assim, o que mais perturbe o torcedor cruzeirense é exatamente o fato do teste estar acontecendo às vésperas de Libertadores. O teste aí eu estou colocando entre aspas, dentro do que o Pinel disse que pode ser que esses jogadores realmente deem certo no Cruzeiro. Mas é um teste, né, Maurício? Em cima de Libertadores. São muitas apostas. Esse próprio Reis que teve no América não foi bem. Outros jogadores. Cruzeiro mesmo tem experiência de jogadores recentes contratados para o ataque que não deram certo. Eu acho que tem que fazer muito esforço para não sair dessa Libertadores, né? Que foi a grande conquista assim, do clube olhando no ano passado. Já o Cruzeiro não teve nenhuma conquista de título. É verdade. Agora, Flávio Júnior, você que fez essa matéria com o Leandro Guerreiro, eu até brincava com o Flávio Júnior, não chorou. Porque ele chorou na saída do Botafogo, é que ele me pareceu bem centrado, né? Não chorou, mas disse que pretende não igualar aquilo que ele fez no Botafogo, não. Pretende ir além, né? Olha. Tudo bem, 32 anos. É verdade. Né? Ele precisa correr, então, logo para que ele conquiste a torcida do Cruzeiro. Vai ter menos tempo do que teve no Botafogo. Mas é um jogador que chega com muita disposição. Eu entendo que foi uma boa contratação do Cruzeiro. Tem a versatilidade dele de poder jogar como um terceiro zagueiro, como um primeiro volante, como gosta o técnico Cuca. E acho que vem para somar. A questão aí sobre grupo do Cruzeiro, a preocupação é que o Cruzeiro vai para a quarta Libertadores seguida. Mas se a gente for analisar os times das Libertadores anteriores, talvez esse seja o grupo mais fraco do Cruzeiro numa Libertadores. Ele já teve grupos muito mais... Grupo que eu falo de jogadores, né? No contexto de banco, de substituição, de reposição. Talvez seja esse... De alternativa tática. O grupo mais fraco do Cruzeiro para a disputa de um grupo, aí sim a chave, mais difícil que ele terá pela frente. Sobre o Leandro Guerreiro, eu acho que se ele conseguir manter a média que ele teve nos últimos 4 anos em suas atuações pelo Botafogo,
ser vinculado na segunda-feira sobre a indicação do técnico Caio Júnior para o Al-Garrafa do Catar. Obina disse que seu objetivo, neste começo de temporada, é a preparação para as competições importantes que o Galo tem no ano. O atacante admitiu que, caso uma proposta oficial chegue, ela será analisada, mas que o pensamento dele não é este e que vai procurar fazer muitos gols pelo Galo para ter um contrato melhor pela frente. Contratado em janeiro do ano passado, Obina foi artilheiro do Galo em 2010, 27 gols em 39 jogos. O atacante tem contrato com o Atlético até o final de 2012. Treinos coletivos e no sábado um jogo treino contra o Guarani de Divinópolis, às 15h30, na cidade do Galo. E aí a curiosidade de um grupo de mais de 30 jogadores vai começar a se dissipar. A ideia do que se pretende para o time vai sair do campo das especulações e ganhar o campo de jogo. Falando os titulares, ganharam a de Jobson, Magno Alves e Wesley. O meio-atacante Mancini é outra possibilidade. No meio, Serginho e Zé Luiz ganharam Toró e Richardson na disputa. A realidade é outra na lateral esquerda. A única opção de Dorival Júnior, por enquanto, é Leandro. O clube tentou contratar, mas não concretizou ainda as negociações. Além do jogo treino contra o Guarani, o Atlético pode fazer um amistoso contra o River Plate do Uruguai, dia 26, na Arena do Jacaré. O primeiro compromisso oficial do Galo será contra o FUNorte, dia 30, 19h30, pelo Campeonato Mineiro. A partida está marcada para o estádio José Maria Melo, mas a liberação do local ainda depende de vistoria. Disputa boa, né? Eu acho e sempre digo isso, você tem que ter a sombra, né? Tá faltando uma sombra ali na lateral esquerda. É preciso, com todo o carinho que a gente tem pelo Leandro, né? Um abração pro Leandro, sempre acompanha a gente, mas é preciso também ter as alternativas, as opções. O Leandro fez uma reta final muito bacana, teve uma recuperação física. Acho que por isso que o Atlético não está tão preocupado, renovou o contrato. É um jogador que, se você entregasse, abrisse mão dele nesse momento, você estaria abrindo mão do que você se recuperou efetivamente no Atlético. Né? E ele já fez uma reta final melhor, mas precisa ter um suporte ali também. Né? O Leandro é um jogador que também sofre um pouco com problemas de lesão, já tem um tempo, e é preciso sim ter um jogador para incomodá-lo ali na lateral esquerda. Agora no ataque está tranquilo, né? Tá tranquilo. Com esse Obina, goleador. Com a permanência do Obina, né, que a gente até falava ontem aqui, no finalzinho do programa. É verdade. Da questão do Obina, de ser o único homem ali de confiança e que tem a presença diária. Né? A outra opção seria o Ricardo Bueno, mas se o Obina está ficando, está tranquilo. Na lateral esquerda, o próprio Dorival Júnior já disse que não se preocupa tanto, porque ele pode colocar o Richarlison por ali, o próprio Patrick pode jogar na esquerda como um substituto do Leandro, apesar do que eu acho que é pouco, precisaria realmente de um especialista da posição, e não à toa a própria diretoria do Atlético foi em busca de 2 jogadores, tentou o Júnior César, não deu certo, tentou o Fábio Santos, não deu certo, e depois desistiu. Não sei se essa desistência vai ser por toda a temporada. O Maluf até disse aqui, né, que no caso do Júnior César não foi bem uma desistência, ainda existe a negociação, mas é mais por causa da lesão, né, que está sendo feito, tendo esse certo cuidado, eu diria, com relação a esses jogadores. E até porque o perfil traçado para o Atlético nesse momento é muito específico. Né? O trazer o jogador significa muito mais do que só aquilo que ele pratica em campo. O Dorival já definiu isso muito bem. Talvez por isso esteja mais difícil. A posição já é complicada e esse perfil que o Dorival quer também não é fácil. Não é fácil tentar trabalhando. Não há jogadores disponíveis no mercado. Enquanto isso, o Atlético vai trabalhando da forma que dá. Vamos acreditar no Leandro. Se o Dorival Júnior acreditou no Leandro na lateral esquerda, por que o torcedor não pode confiar nesse jogador também ali para a posição? É claro que necessita de uma sombra. Agora, com relação ao Obina, acho que o Atlético ganha tanto quanto o Cruzeiro ganhou com a permanência do Wellington Paulista. São 2 jogadores de referência. Pelo menos por enquanto, né? Você não sabe se não vai seguir nenhuma proposta. Enquanto ele permanecer, eu acho que ele tem muito a acrescentar a essa equipe do Atlético. E um detalhe, apenas uma curiosidade que eu atinei vendo a reportagem, né, Dimara? O Obina desde que o Atlético começou a adotar a numeração fixa, o Obina jogava com a camisa 27 e ele acabou marcando 27 gols no ano em 39 jogos. É verdade, foi isso mesmo. Olha só,
o torcedor pelo Twitter, twitter.com/Dismar Oliveira, quando eles conversam comigo e tal, eles ficam assim, define a sua equipe do Atlético, como é que você definiria, né? Eu faço isso, é com o Dorival Júnior, é trabalho demais para a gente fazer a cobertura, deixa essa parte para ele. Mas pelo menos o meio-campo, ontem até o pessoal do Lance pediu para a gente definir, colocar uma situação de porquê, uma justificativa, está lá o meu meio-campo, o que eu acho que vai ser. Para você, Maurício, como vai ser armado? E aí eu estou dizendo com todo mundo em situação de jogo, o Mancini, o Daniel Carvalho, como é que você imagina esse meio titular do Atlético? Nós até discutimos aqui um pouco antes, eu concordo com você, o Atlético com Toró e Richarlison jogando um pouco mais atrasados, e na frente o Diego Souza jogando aí com Mancini. Só que eu tenho uma dúvida quanto ao Toró, se ele realmente vai render o esperado, mas nós temos outras opções também de jogadores da última temporada, o próprio Zé Luiz, o Serginho. Acredito que até o Zé Luiz possa assumir um papel de liderança nessa equipe. E por que eu acho que esse meio-campo e o Maurício falou sobre isso, que eu acho que tem que ser mais ou menos por aí? Porque o Dorival aposta muito nessa recomposição. E acho que esse meio-campo é o que, neste momento, pela característica dos jogadores, tem essa recomposição melhor. Com o Toró voltando, podendo ser um terceiro zagueiro, com o Richarlison, que tem essa movimentação que a gente sabe que tem. Então, eu acho que a recomposição do Atlético fica melhor nesse sentido. Fica sim, fica Você gostou do meio-campo? Não. É esse? É um ótimo meio-campo. A gente tem que diferenciar o seguinte, Dimara, aquele que é o meio-campo ideal, com todos os jogadores em plenas condições, meio de temporada, time acertado, né, tudo dando certo, nenhuma contusão, vamos dizer assim, do meio-campo que, por exemplo, o Dorival Júnior vai escalar no amistoso do dia 26, porque dia 26 sim um amistoso, ou o jogo treino do dia 22. Esse de início de temporada, para o jogo treino do dia 22, talvez até o amistoso do dia 26, e estreia do Campeonato Mineiro, acho eu que ele vai mexer o mínimo possível no time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, você pode ter ali como novidade talvez um Patrick na lateral direita, talvez nem tanto. O Richarlison no meio campo, talvez no lugar do Serginho. Né? A gente teria Serginho, Richarlison, Diego Souza e Renan Oliveira. A torcida quer o Renan Oliveira no time, é engraçado. Quer o Renan Oliveira no time. Mas será que ao terminar o campeonato, ao terminar a temporada, ou no meio da temporada, será esse o meio campo titular? Será que a gente já não vai ver o Toró, o Richarlison, o Mancini, né? Como que a gente vai ver esse time? Então a gente tem que saber... Agora depende deles também, né? Do jogador, do que eles vão mostrar para o Dorival. Tem que entender aí como vai ser essa questão durante a temporada toda, né? Pinel, seu meio campo. Eu concordo, eu concordo com você e até com o Maurício. Toró, Richarlison e o Diego Souza e o Mancini, de repente, como aquele número 1, ou então o terceiro homem do ataque, ao lado do Diego Tardelli e do Obina, sempre aí caindo pela esquerda e chegando forte para bater com o pé direito. Eu acho que é um meio-campo forte, que não só na recomposição tem uma vantagem, mas também na velocidade. Um time que joga rápido, são jogadores que têm essa característica, a exceção talvez um pouco do Diego Souza, mas dá um pouco de velocidade ali ao meio-campo e isso pode ser fundamental para o Atlético. Vai na frente, mas tem que voltar. Nós vamos para o intervalo no próximo bloco, a gente vai falar do Mundial, do Sul-Americano Sub-20, a vitória do Brasil, que show, hein? A gente vai mostrar daqui a pouquinho, tem Copa São Paulo também, então, olho no Minas Esporte, olho na Band.